Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Gostaria de falar do neocolonialismo. Já fiz um vídeo de onde falei do neocolonialismo. Então, vamos ainda definir o que é o neocolonialismo. O neocolonialismo é um novo sistema planificado pelos colonialistas, pelos países colonialistas, para manter a sua dominação nos países onde eles colonizaram. É uma forma de dominação economicamente, politicamente e culturalmente. E essa forma da colonização ou da dominação é feita diretamente pelos africanos, pelos próprios africanos. É nessa dominação que nós vamos falar. É nessa dominação que nós vamos debater durante esses dias ou durante o sábado, principalmente. Então, já expliquei do neocolonialismo. É um novo sistema que os colonialistas planificaram para continuar a sua dominação nesses países que eles acederam à independência. É uma nova forma de continuar a dominar esses países. Uma nova forma de continuar a colonizar esses países. Mas eles tentam recuar atrás e pôr à frente uma figura do homem africano para representar a colonização. Este homem africano, a intenção dele é de manter a dominação, a colonização, o sofrimento aos genuínos que eles pensam que são independentes. É nesse sentido que o nosso debate vai se dirigir. Em todos os países africanos que foram colonizados, esse sistema está a se aplicar. Eu falei num vídeo, ou expliquei num vídeo, que falei da neocolonização, de que vou tomar referência ao meu país de Angola como ponto de partida, como espelho da neocolonização. E vou explicar como que os colonialistas fizeram um plano ao longo prazo continuar a dominar o homem africano.
passou-se em todos os países da África a mesma coisa. Os colonialistas viram que as revoltas dos nossos antepassados eram fortes. Eles não tinham paz. Cada vez que colonizavam os nossos países, os nossos pais ou os nossos avós reivindicavam sempre os seus direitos. Ao reivindicar sempre os seus direitos, havia revoltas, lutas. No caso de Angola, conhecemos as revoltas de Mbulamatadi, revoltas de Zingambandi, de Kwikwi e tantos outros. Revoltas no Reino do Congo que não parava contra a dominação colonial. Então, esses europeus, ou os colonialistas, estudaram, porque eles não fazem coisas sem planificar ao longo prazo. E eles estudaram o novo sistema que eles poderão meter no lugar. Então, para preparar este sistema, qual é o problema qual é a forma que eles utilizaram? Em princípio, meteram a igreja à frente. A igreja era para poder mostrar como pagar o fogo. Quando eles nos dominam, nos fazem sofrer, a igreja vinha lá para nos consolar. Então, os obedientes dessas igrejas eram formados. Meteram os seus filhos a estudar. Criaram escolas para que esses filhos estudem nessas igrejas, nessas escolas das igrejas. Nessa escola dos padres. É lá onde nasce o novo elite dos genuínos ou dos africanos, que era filho dos pastores angolanos ou africanos. Eles tiveram acesso ao estudo. E, no outro lado também, criam outro sistema de polícia, que eles chamavam de cipaio. Esses paios eram genuínos africanos que representavam o colono. Colocaram nas Forças Armadas pessoas africanos que eram obedientes a eles para poderem participar no serviço militar. E, ao participar no serviço militar, ao participar na polícia e ao fazer estudo nas escolas dos padres, dos missionários, então, automaticamente a pessoa toma uma nova categoria. E nasce uma nova categoria de pessoas em África que eram assimilados. Esses assimilados são pessoas que conviviam com os colonizadores. São pessoas
que trabalhavam com os colonizadores. Eles ajudavam o regime colonial a poder ter sempre aquela força, porque representava a cor da pessoa que está a ser dominado. É lá onde nasce a classe dos assimilados e a classe dos indígenas. Indígenas é a classe baixa dos africanos que não sabia ler nem escrever, que não tinha capacidade de se defender e que sofria. O que acontecia? Esses que participavam na tropa colonial, esses que eram cipaios durante o tempo colonial, quando um africano comete um erro durante os trabalhos forçados, eles não pegavam outra pessoa, pegavam o próprio irmão africano para poderem debater. E o branco, ou o europeu, ou o colonizador, ficava com mãos cruzadas para poder olhar e rir da maneira que o africano está a bater o seu próprio irmão. Então, foi esse sistema que os colonialistas colocaram no lugar. Com base disso, eles notaram que, como nós, quando estamos a fazer uma coisa para poder preparar o futuro, a força, porque esses africanos estão sempre a reivindicar, poderão vir recuperar a sua autonomia. Então, eles preveram como é que nós podemos fazer no sentido de permanecer no top, ou permanecer na dominação, permanecer a dominar esse povo. É dali onde eles fizeram todos os possíveis, criaram hospitais nas igrejas, criaram hospitais, escolas nas igrejas. E quando você indígena, que estava a fazer o trabalho forçado, a ser batido e fica com lesões ou com feridas, eles te levam no hospital ou nos postos médicos, onde os padres que vão, ou missionários que vão te tratar e te pega, te dão auxílio, te ajuda e no fim te dão comida. E no fundo, esses próprios católicos iam se reunir com os colonialistas que faziam mal aos africanos nas fazendas ou nos trabalhos forçados. É lá onde muitos africanos foram mortos. Porque esse católico, quando te dão comida, quando te dão um tratamento, porque foste batido pelo colonialista, ele te mobiliza, te diz, epa, fizeste o quê? Epa, não, porque estava a trabalhar devagar e por isto. Mas você também, por que você trabalha devagar? Tem que começar a trabalhar com muita força. Não faz mais isto. Deus não gosta assim. Deus gosta de pessoas obedientes. Te fazem lavagem cerebral. Pega ajuda, te dão. E você fala de tudo.
se você reivindicaste ou insultaste o mestre, você também explica nesses padres, nesses missionários, porque insultei o senhor João, porque estava me tratando mal. Mas você, como é? Tem que ser obediente. Como é possível que você vai insultar o senhor João? Não pode. Lhe falaste o quê? Ou lhe falei que vão lhe matar. Um dia, se ele continuar assim, vão lhe matar. E à noite, esse missionário ia se encontrar com o governo colonizador para dar o que eles conseguiram recensear nessas pessoas que foram tratados, nessas pessoas que foram ajudados pelos postos médicos desses missionários. E pegava essas pessoas, muitos deles foram mortos, muitos deles desapareceram. É a mesma coisa, esses missionários fizeram todos os possíveis. O objetivo dele é de formar elite, genuínos. Mas como formar elite genuíno? Só tem que ser filho dos obedientes. Formaram esses filhos desobedientes nas suas escolas e não eram em vão, porque eles sabiam que com a base desses novos homens que eles estão a formar, que nasceram dos pais obedientes ao sistema colonial, então eles vão conseguir aplicar o sistema de neocolonização. De lá onde nasce os movimentos de libertação em África, em toda a África. Todos os movimentos de libertação de todos os países africanos, na sua maioria, não vieram da espiritualidade africana. Eles são fruto da religião cristã, muçulmana, dos colonizadores ou dos dominadores. Porque muitos vão dizer que na África do Oeste são muçulmanos. Muitos desses países muçulmanos eram pessoas que ajudaram a colonização. Colaboraram com os colonialistas. Era uma classe superior aos africanos. Então formaram esses movimentos. E eu gosto de falar em termos macro de toda a África, mas tento dar exemplo de uma forma micro, tomando o meu país como modelo. Nasce 3 movimentos de libertação, que muitos pensam que esses movimentos foram feitos pelos genuínos. Não, não. Esses movimentos foram feitos pelos colonialistas. Estava no plano do colonialismo. Estava no plano de manter o sistema de neocolonização. De terem sempre o poder em África. Este foi o objetivo.
nascem os movimentos de libertação em África. Todos esses movimentos de libertação em África foram criados pelos colonialistas e colocaram os filhos, na sua maioria, os filhos dos pastores que foram formados nessas igrejas, que eram assimilados para poder representar esses movimentos. No meu caso, em Angola, temos o Olden Roberto, que é o neto direto do Nekaka, que traduziu a Bíblia em Kikongo e que fez muitas músicas que nós temos nos hinários, que vocês vão encontrar nos hinários protestantes. O segundo é o Agostinho Neto. O Agostinho Neto foi similado também. Filho de um pastor. E a terceira pessoa é Jonas Malheiro Savimbi. E Jonas Malheiro Savimbi também foi filho de um pastor. Então, o sistema colonial que destruiu a nossa cultura, que destruiu tudo que era a nossa espiritualidade, cria novos elementos para vir nos dirigir. Esses movimentos nasceram e foram dadas recomendações a esses movimentos de fazer uma luta pacífica, sem derramar sangue. Mas como as revoltas dos genuínos, a raiva que tinha o povo genuíno diante do homem, dos colonialistas. Então, quando esses movimentos foram criados, deram a conhecer aos genuínos que queremos as nossas independências, e esses genuínos, esses elites, não conseguiram controlar o povo sofredor, que era os indígenas. Quando deram palavras aos indígenas que queremos a nossa independência, nós temos que lutar contra o colonialismo, então é lá onde começou as lutas armadas. E essas lutas armadas não era com o intuito de fazer mal ao colonialista, porque quem criou esses movimentos todos, dentro desses movimentos, eram os colonizadores que criaram esses movimentos. Na parte da FNLA, na sua maioria, eram os missionários que ajudaram a criação do movimento da UPA-FNLA, em colaboração com os missionários. Na parte do MPLA, quem criou esse movimento? Esse movimento foi criado em colaboração com grupos comunistas do Partido Comunista Português. Com apoio dos padres católicos. E quem criou a UNITA? Foi criado por um grupo de pastores em colaboração com a igreja que dominava no sul de Angola. Representado pelo quê? Pelos colonialistas.
pelos missionários. Então, são movimentos que foram criados, não é criado mesmo pelos genuínos ou pelos indígenas ou pelo povo sofredor, mas estava no plano colonial. Mas como esses movimentos não conseguiram controlar o povo sofredor, os indígenas, quando a luta armada começa, eles derramaram sangue dos colonialistas. Eles se revoltavam, esse povo que estava a sofrer. É lá onde matanças, onde revoltas, as prisões, revolta, Malange, revolta nas fazendas no norte, matanças de muitos portugueses, e nasce o que nós chamamos independência. Como esses assimilados que eram formados nas escolas dos padres, nas escolas dos missionários protestantes, eram pouco, nem 20% da população. Os colonialistas resolveram entregar a independência a essa gente. Como é possível vai entregar a independência a pessoas que nem sabem a dominar a economia? Como é possível vai entregar independência a pessoas que são formadas politicamente não eram bem formados? Ou eram formados no sentido de aplicar a política colonial? Não é culturalmente aptos para defender a cultura africana? Então vieram as independências. Deram independência a esses elites. No caso de Angola, o Agostinho Neto, com os acordos que se houve de direita para a esquerda, que não foram respeitados esses acordos, conseguiu estar na cabeça do país como Angola. No Congo, um outro missionário, que era muito mais antes, que o Kasavubu, soube no poder. Noutros países também, até na leste de oeste da África, consideram todos independência esses filhos dos antigos pastores. Então, como aprenderam que o africano, para trabalhar, tem que ser batido, aplicaram o mesmo sistema. Razão pela qual nós vimos o africano começa a odiar o seu próprio irmão. Porque essas pessoas foram formadas para poderem representar os colonialistas. Os militares que eram antigos militares das tropas coloniais tornaram generais, tornaram comandantes nas Forças Armadas. E esses tropas, o trabalho deles era bater os africanos que cometiam durante o tempo colonial. Quando veio a independência, eles tornaram os elites nas tropas ou nas Forças Armadas. Esses que eram cipaios no tempo colonial, quando houve a independência, tornaram comandantes das polícias
nos países africanos. E essas pessoas faziam mal o colono a lhes olhar, eles próprios, quando um dos seus irmãos comete, eles estavam lá cruzando os braços, olhando esses pais africanos a bater os seus próprios irmãos. Então, quando houve a independência, esses pais tornaram comandante das polícias dos países africanos. E agora, pessoa que estava a bater o seu irmão durante todo o tempo da colonização, quando torna comandante da polícia, qual é a educação que ele vai dar? A educação que ele vai dar, mínima coisa, não é sensibilizar a pessoa, mas é dar porrada. As pessoas que eram pastores, seguidores que trabalhavam na administração colonial, tornaram chefes, tornaram ministros, tornaram chefes, diretores. E esses, durante a colonização, lhes deram ideia, lhes meteram na cabeça que o teu irmão não é teu amigo. Você já faz parte do homem branco. Então, esse teu irmão é teu inimigo. E esses que tornaram ministros, que tornaram diretores, que tornaram pessoas importantes durante a independência, continuaram a fazer mal nos seus próprios irmãos. E esses elites que foram formados pelo colonialista, que eles conseguiram independência, conseguiram poder, graças a esses colonialistas, não tinham pessoas capazes de segurar a economia, não tinha pessoa capaz de segurar a sua política, não tinha pessoa capaz de representar a cultura africana. Essas pessoas viraram as costas aos africanos. Os olhos dele eram visados para os países colonizadores. Tudo que esses países falavam era bom para eles. Tudo que esses países faziam era bom para eles. Todas as leis que esses países faziam nos seus países são as mesmas leis que eles pegavam, vinham com eles para poderem aplicar, a conduzir os nossos países. As bandeiras que desses países só mudaram as cores, mas no seu fundo são as mesmas bandeiras. A constituição desses países colonizadores é a mesma coisa a constituição desses nossos países africanos. Então, o homem branco escondeu-se e meteram à frente um homem africano para representar. O homem africano com poucas pessoas formadas. No caso de Angola, parece 80% de pessoas analfabetos. Como esse 20% vai conseguir dirigir de boa forma, economicamente, politicamente, um país? É muito difícil. É lá onde a economia fica pegada pelos estrangeiros. Quer dizer, o colono de novo volta para poder pegar as nossas economias.
no petróleo, no café, no que, nas empresas, não sei o que, os diretores, não sei o que das empresas. Quem pode estar a transformar o nosso país tem que ser um representante de um estrangeiro, que é o ex-colonizador. Acha mesmo que esses ex-colonizadores que pegaram as fontes da nossa economia farão bem para esse povo? Nada. E o pouco que eles dão para o país, os elites também querem ser milionários, bilionários. Então, esses elites também não dão ao povo, ficam a utilizar esse dinheiro para se enriquecer. E o povo fica a sofrer falta de saúde, falta de educação, falta de água potável, falta de medicamento, falta de comer. E esse povo genuíno que trabalhava com muita força, como não era formado mentalmente, eles acharam a independência como uma forma de liberdade, também deixaram embora de trabalhar nos campos. Toda gente quer viver nas cidades. O sofrimento entra nas nossas terras. Para trabalhar, tem que ser um colono que vai vir mais pegar hectares e hectares de terra para começar a produzir arroz, começar a produzir feijão, começar a produzir bananas, começar a produzir batatas para nossa alimentação. Então, entra o novo sistema da neocolonização que a África vive. Esse é o novo sistema da neocolonização que nós vivemos. Foram formados pessoas durante esse tempo, mesmo com as dificuldades das nossas mamães jungueiras, das nossas mamães a vender na praça, das nossas mamães e pais que eram camponeses, mas conseguiram nos mostrar uma luz em termos de estudo, e nós compreendemos agora. Começamos a fazer a investigação, começamos a fazer procura e chegamos ao ponto de ver que o colonizador ainda não foi, está conosco. Razão pela qual você vai ver, no caso de Angola, a economia toda a economia está na mão dos estrangeiros. Porque os que nos dirigem em África não estão a favor de África. São comandados de longe pelos colonizadores. Então, entregam todos os setores econômicos aos estrangeiros. Construção civil, chinês. O nosso peixe, os nossos frangos, libaneses. Libaneses escondido às vezes com um grande capitalista atrás. Ou seja, um americano, um francês ou um outro. Ou inglês, ou russos. O nosso petróleo, América, França. A nossa terra, português, a criar fazenda de direita para a esquerda. O angolano, nada, zero. O africano, zero.
E quando o africano sobe até no poder, eles também querem roubar para poder enriquecer a sua família. É esse sistema que nós vimos. Agora, com esse sistema, nasce agora o problema da bandidagem. Os filhos desse povo sofredor que não consegue viver, esses filhos tornaram rebeldes a roubarem. E como nas nossas cabeças também nos deram como que cada pessoa, quando em vez de dar a justiça ao seu próprio lugar, às vezes muitos desses jovens são matados, queimados. Quando uma pessoa reivindica contra o governo, essa polícia dirigida pelos ex-cipaios te dão porrada que chega. Tipo no tempo colonial, até o pior. É lá onde nasce entre nós o ódio. Quando um branco comete, ele não pega, não lhe pega, lhe deixa. Quando um desses líderes rouba muito dinheiro, não é queimado. Conforme queima o filho do pobre. Este que roubou até às vezes nós aplaudimos. Sim, senhor, fulano tal, tem muito dinheiro, já é milionário. Mas é um grande gatuno, pior mesmo que esse miúdo ou rapaz de um filho de camponês, de um filho de um zungueiro que foi roubar frango para comer. Quem roubou frango para comer, quem roubou maçã para comer, é matado, é queimado. E quem roubou milhares de dólares, esse solto é aplaudido. Esse é o grande dirigente que nos mete a dirigir os nossos países. Esse é o sistema colonial. Agora, podemos fazer o quê para nós sairmos disso? Não vamos permanecer a continuar sempre a viver nesse sistema. Como já disse, os nossos filhos, os nossos pais, que eram camponeses, que são zungueiros, fizeram todos possível para nos meter na escola. E o mal que o colonialismo fez é nos mostrar estudar, e nos mostrar ler e escrever. Ao ler e escrever, nós conseguimos decodificar esse sistema. Conseguimos ver o sistema de Lincoln, de dividir as pessoas para eles manterem a dominação. Conseguimos compreender muita coisa do sistema colonial. Conseguimos saber que a igreja ou a religião não estão lá para poder nos ajudar nós sairmos desse sofrimento. Conseguimos compreender que essas elites fazem tudo para o bem deles, mas não é para o bem do povo. Conseguimos compreender que o nosso dinheiro que eles levam nos países estrangeiros e nosso povo fica com falta de medicamento, falta de boas escolas, falta de com fome, a viver com fome e sofrimento.
Conseguimos compreender todas essas coisas. Conseguimos compreender que a nossa espiritualidade não é essa que eles nos trouxeram. Agora, cabe a nós de termos a consciência de que tem que haver mudança. E a mudança não vem sozinha. A mudança de mentalidade não vem sozinha. Entre nós que já compreendemos o sistema colonial, o sistema neocolonial, é nós de explicar aos nossos irmãos, a todos nós, que isto, aquilo não é bom. Isto, aquilo não é bom. Isto não é bom. Esses dirigentes pegam todo o dinheiro, leva no estrangeiro. Fica milhões e milhões nos países dos colonizadores. O Mobutu faleceu. Todo o dinheiro está bloqueado na Suíça. Comprou palácios e palácios nos países europeus. Depois dele morrer, confiscaram tudo. Ficou tudo nas mãos dos ex-colonialistas. No nosso caso é a mesma coisa. Muitos desses que roubaram dinheiro, levaram o dinheiro no estrangeiro. E esse dinheiro tornou dinheiro que está nas mãos dos colonizadores. E quando eles morrerem, os ex-colonizadores confiscam esse dinheiro, fica para eles, e o nosso povo africano a continuar na fome, na miséria, na pobreza e no subdesenvolvimento. Então, nós temos que abrir as nossas mentes, de compreender em que ponto nós estamos, de compreender o que nós podemos fazer para que isso mude, porque não pode continuar assim. Nós temos que meter stop a todas essas coisas. É lá onde nasce a desobediência. Mas dificilmente uma pessoa pode ser obediente sozinho. Porque esses grandes elites, esses grandes cipaios, esses grandes comandantes, nunca vão te deixar em paz. Vão te matar. Mas quando uma força junta, uma compreensão de muitos povos, de todos os povos africanos, a compreender que estamos a ser dominados, já estamos há 60 anos de independência, nada muda, o sofrimento até aumenta dia depois dia. Agora, em que ponto nós vamos continuar? Vamos continuar sempre a sofrer? Acho que não. É o tempo de nós abrir as nossas mentes, de compreender qual é a importância. Nós, para poder compreender isso, não podemos fazer uma luta armada, ser obediente de forma capaz de nos levar na morte, conforme morreu muitos panafricanistas. Agora, é nós mostrarmos ao nosso povo a importância da nossa cultura. É nós educarmos esses novos elites de saber que eles são colonizados. De lhes explicar que eles são colonizados. Então, nós temos que fazer todo o possível que esses novos elites, que eram os ex-cipaios, que eram os ex-comandantes do tempo colonial, que eram filhos dos pastores, que tornaram líderes para os nossos países, nós temos que lhes mostrar que o tempo já mudou.
a importância dos países, amar o país, amar o seu povo, compreender que vocês estão a ser comandados pelo colonialismo, que eles saiam naquela mente deles que eles têm que servir o país. É essa mudança de mentalidade que vai começar a nós, implicando todos os líderes africanos a compreender, a serem africanos, panafricanistas, bantu, ubuntu, no sentido deles, quando vão compreender, vai nascer elites como Thomas Sankara, vai nascer elite capaz de defender a África. Quando tem muitos elites a defenderem a África, acho que o plano do colonialismo, dos colonialistas, vai cair. E nós, povo, também temos que ajudar aos nossos dirigentes, que vão ser os nossos defensores. Nós temos que produzir. Nós temos que sair no sistema, no antigo sistema. Nós temos que deixar a religião colonial, que continua sempre a meter barreira nas nossas vidas, no sentido de nós sermos sempre dominados. Temos que voltar na nossa cultura. Quando conhecemos a importância da nossa cultura, nós vamos pensar diferente. Nós vamos valorizar o que é nosso. Nós vamos valorizar primeiro o teu irmão. Não vamos ter essa tendência de poder trabalhar para o estrangeiro, a favor do estrangeiro, mas vamos trabalhar a favor de Angola, de África em primeiro lugar. Criando fazendas nossas, empresas nossas. Quando temos líderes que nos ajudam a desenvolver, nós vamos conseguir fazer. Então, nós vamos fazer uma luta pacífica, no sentido de poder mudar a mentalidade desses nossos irmãos que nos dirigem, para que eles se tornem verdadeiros defensores do povo de África. E nós, povos genuínos, também temos que acompanhar em todos os setores, mostrar a nossa capacidade de fazer algo para o bem do país. Temos que mostrar a esses elites que todo o dinheiro que eles levam no estrangeiro não é para eles, mas eles estão a trabalhar a favor dos colonialistas. Quando eles vão compreender isto, mesmo eles tiraram dinheiro do país, vão investir aqui, onde vão criar empresas, vai haver o desemprego. Vão criar empresas que vão nos dar emprego. Quando temos emprego no país, a nossa juventude deixa de roubar. As nossas crianças deixam de roubar. Vão se interessar a trabalhar para o bem do país. É esta aqui a minha mensagem. Mudança de mentalidade. As nossas mudanças de mentalidade. Considerar primeiro o teu irmão. Considerar primeiro os produtos do teu país. Considerar primeiro a cultura do teu país. Respeitar a espiritualidade dos nossos ancestrais. Quando ficamos prontos a educar esse nosso povo, nós estamos a fazer uma luta pacífica, uma liberdade de consciência. Quando nós libertarmos o homem a compreender o jogo colonial, o jogo da dominação colonial, nós libertamos o continente africano. Meus irmãos, este é o momento. Não podemos cruzar os braços. Temos que passar essa mensagem aos seus irmãos que estão de lado.
a teu irmão que às vezes é diretor das empresas, a teu irmão que talvez é ministro, a teu irmão que talvez é diretor, a teu irmão que talvez é comandante da polícia, de deixar torturar o seu irmão. Isso é feio. Esses países colonialistas, quando veem isso, é isso que eles apresentam na mídia, para mostrar que, olha esse povo, são tipo animais, até se matam com katanas, até se queimam, até fazem isso. E esses nossos elites têm que compreender isto. Quando eles vão ter isso na mente, vão se libertar, é lá onde